Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando sobre as comemorações em torno dos 150 anos de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para conversar conosco, o nosso amigo companheiro Calcides Sá Roriz. Você acompanha ainda o novo quadro Tira Dúvidas, a dica de leitura, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Hoje nós temos a alegria de receber para um bate-papo nosso amigo, velho conhecido, Calcides Sá Roriz. Calci, muito bom ter você aqui conosco. Agradeço. E nós estamos aí às vésperas, 2014 chegando, e várias comemorações em torno dos 150 anos de publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, quando publicou essa obra, por que ele resolveu dedicar um livro exclusivamente para falar sobre os ensinamentos do Evangelho? É uma pergunta bastante importante e que vem demonstrar o espírito altamente religioso de Allan Kardec, o positivista, o cientista, o homem das letras, o homem que teve toda a sua vida sempre pautada pelo raciocínio, pela perquirição, complementa a obra, o ponto máximo da codificação kardeciana, exatamente com o lançamento, em abril de 1864, do Evangelho segundo o Espiritismo, antecedendo o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e depois Céu e Inferno, que não deixa de ser uma sequência do Evangelho, e depois a Gênese. Está aí o Evangelho colocado como pedra angular, para usar um termo bíblico muito interessante, da obra kardeciana. Kardec mostra para a gente a importância dessa obra e a importância de se estudar e se aplicar os ensinos de Jesus na nossa vida. Bom, então, as pessoas que dizem que o Espiritismo não é cristão, que não é uma religião cristã, eles estão errados. Na última ceia, o pessoal chama de a Santa Ceia, toda ceia é santa. Naquela última ceia de Jesus com seus amigos, com seus discípulos, que ele diz que não mais chamaria de discípulos, mas sim de amigos, Jesus diz o seguinte: aquele que seguir os meus ensinamentos, esse sim é o meu discípulo. Então, cristão não é pelo fato da pessoa se denominar ou não, é a sua atitude perante a vida. Eu conheço muito cristão que não tem religião nenhuma. São ateus, são materialistas, mas são cristãos porque seguem os ensinamentos de Jesus. Então, não é pelo fato de um ou outro segmento religioso se denominar cristão que ele é efetivamente. Não é o movimento, o segmento religioso que é cristão. É a atitude individual das pessoas que se dizem, que comprovam que são cristãs ou não. Então, dizer que a doutrina espírita não é cristã é uma simples, vamos dizer, fofoca religiosa, não é? Briguinha boba entre os segmentos religiosos. Chico Xavier nos diz, olha, nós somos tão poucos, a gente podia se unir, né? Nós, os cristãos, nós que tentamos, nos esforçamos por seguir os ensinamentos de Jesus, nós que estudamos os ensinamentos de Jesus, e esse nós aí são os católicos, os evangélicos, os espíritas e quem mais quiser, né? Então, o próprio Jesus é quem diz quem é cristão ou não, é aquele que segue, não é pelo fato da pessoa se denominar, não, você é cristão, e aquele não é, e eu sou, não é isso. É o proceder, é a atitude. E no caso, nós já tínhamos, há tantos anos, há centenas de anos, um evangelho, uma Bíblia, que já era largamente divulgada e conhecida no mundo cristão.
Por que Allan Kardec resolve colocar um evangelho segundo o Espiritismo? O que ele tem de diferente do evangelho que nós encontramos na Bíblia? Excelente pergunta. Vou me esforçar para tentar alcançar o nível da pergunta, que é muito boa. Poderia ser dispensado? Entendo que sim, poderia. Mas era preciso que Allan Kardec chamar a atenção dos espíritas para a necessidade do estudo dos textos bíblicos, que hoje, mais do que nunca, estão aí aberto. As descobertas do Mar Morto, as pesquisas teológicas estão confluindo para uma Bíblia mais aos moldes daquilo que Jesus ensinou, não é? Acabando com determinadas interpretações que foram dadas na época. Ora, na época de Allan Kardec, 1864, não havia isso. Havia uma Bíblia em latim, se falava em latim, a Igreja Católica, que dominava o mundo ocidental, ela impunha um entendimento que ela dava, respeitável, mas é um entendimento dela, de como foi que ela viu e interpretou as coisas. Então, a gente observa a importância de Allan Kardec ao lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que nada ali tem diferente de qualquer outra Bíblia. Estão lá os textos de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João, não é? Complementado com o ensino dos Espíritos e uma outra informação que Allan Kardec dá na sua interpretação e tal. Mas os textos bíblicos que servem de orientação nos 28 capítulos que compõem, são os textos da Bíblia conhecida, de qualquer Bíblia aí que a gente encontra por aí. Vêm os Espíritos em continuidade ao Pentecostes, né, manifestar-se e orientar o povo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente poderia dizer que seria um segundo Pentecostes, não é? Agora muito mais disseminado, não mais num ambiente estreito lá de Jerusalém, mas no mundo inteiro, no palco cultural do planeta, que era Paris, espargindo para o mundo inteiro. Essa é a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nós vamos parar um pouquinho para um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais, conhecermos um pouco melhor essa obra. Mas antes você vai conhecer qual foi a dúvida da semana respondida pelas nossas companheiras Euzi e Eusita. Daqui a pouquinho nós voltamos. Bem-vindo ao Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno. Hoje estamos com Eusita para responder as perguntas dos telespectadores, faremos uma agora mesmo, e vamos explicar que nós nos embasamos num programa feito por Chico Xavier em 1972, que se chamava Pinga Fogo, e vamos nos orientar pelo Pentateuco, pelo codificador da doutrina espírita e pelos luminares da nossa doutrina espírita. A pergunta é a seguinte: sob o ponto de vista espírita, nos fale sobre a questão dos anencéfalos. É proibir ou permitir a gestação? Sobre a questão do ponto de vista da doutrina espírita, talvez nós poderíamos colocar a questão no seguinte patamar: proibir ou permitir a vida? A vida é um bem sagrado. E os anencéfalos nós também teríamos que começar por corrigir a própria nomenclatura, porque anencéfalo significa sem cérebro. E no caso não é isso o que acontece. É uma má formação congênita que acontece mais ou menos em torno da 18ª semana de gestação. Isso, existem pesquisas que comprovam isso, dentro da área médica mesmo. E esses espíritos que reencarnam nessa condição, trazendo essa prova para si e para os pais,
eles têm a formação total de todo o corpo. Eles têm a formação total de todo o arcabouço cerebral responsável pela vida vegetativa, pelo cérebro arcaico. Eles apenas têm uma pequena anomalia, uma deficiência no córtex cerebral. Esses espíritos que assim reencarnam necessitam desse momento. Então, é permitir a vida sim. Há casos catalogados em estudos da ciência e da própria doutrina espírita de espíritos que viveram alguns dias, meses, mais recentemente aqui no Brasil, no estado de São Paulo, uma criança de nome Marcela, que viveu 1 ano e 5 meses com essa questão de anencefalia. Aqui em Sobradinho, pertinho de nós, Brasília também, tivemos um caso de uma criança que viveu alguns meses. É bênção, é tratamento de beleza para o espírito, uma reencarnação com essa deficiência. Muito obrigada, Elzita, pela explicação tão boa. E nós queremos dar aos nossos telespectadores o endereço eletrônico tiradúvidas@feego.org.br, porque sei que você quer saber mais. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana. Em Goiás, nós espíritas participamos do Carnaval de um evento diferente. Trata-se do Congresso Espírita Estadual, onde aproveitamos esse período carnavalesco para encontrar amigos, estudar, confraternizar, tudo com o apoio de excelentes estudiosos da doutrina espírita de nosso país. Trata-se de um evento para toda a família, crianças, jovens, adultos, em locais adequados, com a temática adequada para cada faixa etária. Venha estar conosco neste próximo Carnaval, em 2014, do dia 1º a 4 de março, no Centro de Convenções. Lá estarão Divaldo Pereira Franco, Sérgio Lopes, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Otacílio Rangel, Rossandro Kingsley e tantos outros palestrantes que nos levarão a reflexões acerca do Evangelho. Faça já a sua inscrição no site da Federação, www.feego.org.br. Estamos de volta conversando hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra básica da doutrina espírita que completa em 2014 150 anos da sua publicação. Conversando conosco, Calcide Sarroris. Calci, você falava agora há pouco que o Evangelho segundo o Espiritismo ele apresenta os textos bíblicos que nós encontramos normalmente em qualquer Bíblia que nós consultarmos. Mas nós encontramos ali também algumas explicações, algumas orientações. Essas orientações, elas são de Allan Kardec? Elas vieram dos espíritos? Como é que é? A parte que veio dos espíritos, Allan Kardec colocou muito bem com o seguinte título: Instrução dos Espíritos. E aí segue uma série de ensinamentos de espíritos, tais como Constantino, o imperador Constantino, manifesta lá, dá orientação, Sócrates, Platão, Joana de Ângeles, Emmanuel e outros mais, Lamennais, Santo Agostinho e outros mais que orientaram esse grande movimento. Então, Allan Kardec ele destaca muito bem, no início do capítulo, o texto bíblico, e ele faz a referência onde está Mateus, Marcos, João, Lucas. Ele entra na interpretação que ele dá a respeito do texto, da explicação que ele dá a respeito do texto, e, em seguida, a instrução dos espíritos falando sobre aquele texto. Então, é um ensino vindo dos espíritos a respeito dos ensinos de Jesus. É essa a maneira como Allan Kardec fez para separar bem os capítulos e dizer quem é quem está dizendo o que ali
nas informações. E nós poderíamos entender, então, que, na verdade, é uma forma do Espiritismo interpretar o ensinamento de Jesus? Sem sombra de dúvida, sem sombra de trazendo, pegando as informações e trazendo para o público, né, poder entender. Há muitas passagens que são absolutamente, fica desconectada o pessoal, porque ensino dado há 2000 anos atrás, para trazer para os dias de hoje, às vezes fica mal entendido. Só para te dar um exemplo rápido. Eu peguei a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal a respeito do Brasil. Essa carta tem 500 anos. Foi escrita em português. Eu tentei ler, eu não entendi nada. Está na nossa língua. Eu não entendi nada. Uma palavra ou outra, uma coisa ou outra, um texto ou outro. Mas a íntegra da carta, a gente fica, conforme diz, boiando completamente, não entende o texto. Então, precisa alguém dizer, ó, esse texto não é, esse termo quer dizer isso, assim, assim, esse termo remete àquilo, aquilo outro e tal. É o que Allan Kardec faz com todo o cuidado, com toda a delicadeza, para não ferir nenhuma, não ir além, não exagerar na interpretação, porque há Bíblias por aí, por exemplo, que você vê lá, Deus proibiu o espiritismo. Deuteronômio, capítulo 18. Deus proibiu o espiritismo. Como proibiu o espiritismo? Não existia. Como é que pode proibir algo que não existe? Não é? Então, são pessoas que vão um pouco além da interpretação e carregam aí o seu modo de entender. Allan Kardec fez a interpretação, então é uma interpretação sim, tem o texto da Bíblia e tem a interpretação, por isso que é segunda, é de acordo, conforme a doutrina espírita vê, daí o foco que ele dá, mas com muito cuidado para não ir além daquilo que era preciso dentro do texto. Você falou agora há pouco sobre essa questão das traduções do Evangelho, que muitas vezes elas vêm carregadas, não é, da tendência religiosa que aquela pessoa abraça quando faz a tradução. E nós sabemos que existe hoje uma tradução que está ainda em fase, né, de elaboração, feita pelo Haroldo Dutra Dias, buscando os escritos originais e tentando fazer uma tradução literária, o mais isenta possível. Como é que você avalia esse esforço, né, de pessoas como Haroldo em tentar traduzir os ensinamentos de Jesus completamente isentos de qualquer tendenciosidade? É uma obra extraordinária e, quando for lançada completa, vai contribuir muito para o estudo dos textos bíblicos. Agora, nós precisamos sempre assinalar, e eu já tenho feito isso com alguma constância, não é a Bíblia espírita, não. É o texto que ele pegou e ele traduziu, tendo cuidado de não ir além daquilo que o texto diz, mas colocando a informação precisa. Vou dar um exemplo. Jesus fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nas Bíblias católicas, evangélicas, a gente encontra, é preciso nascer do alto. Mas é nascer de novo ou é nascer do alto? Será que estão puxando a brasa para a sardinha? Cada um não, é do alto porque não tem reencarnação, dizem os católicos. Não, tem como ter reencarnação, é de novo. Não é? É de novo ou é do alto? Eu te respondo, e o Haroldo fala isso para a gente, porque ele botou lá, quando tem várias interpretações à palavra, e o aramaico era uma língua pobre, tinha um punhado de interpretação, ele bota lá, do alto e de novo. Então, tanto pode, Jesus quando diz, é preciso nascer, e diz a palavra, né? A interpretação para nós é de novo e ou do alto. Só que
o resto da conversa de Nicodemos mostra muito bem que Jesus estava falando era de reencarnação, porque Nicodemos fala para ele: mas como é que eu, um homem velho, vou nascer de novo, vou entrar no ventre da minha mãe? Então está falando de reencarnação. Não está falando de renovação espiritual, que a palavra do alto nos dá a ideia. Está falando de reencarnação mesma, do espírito voltar num corpo novo, não é? Aí Jesus dá a explicação para ele e diz: olha, não se perturbe com isso, né? É preciso nascer da água e do espírito, e vem toda a conversa. O Haroldo, ele tem esse cuidado, então é uma Bíblia para todo aquele que quer aprender um pouco mais sobre os verdadeiros ensinos de Jesus, e você bota lá a interpretação que você quiser. O Haroldo, ele coloca todas. As demais Bíblias não colocam todas. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém em casa, que é uma excelente Bíblia, e ele diz lá, do alto ou outra vez, mas do alto é melhor. Eles puxam a brasa para a sardinha deles. Certo. Bem, nós vamos novamente para um breve intervalo. Você antes acompanha a dica de leitura e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Indicação de leitura. Você já conhece o Consolador, livro de Emmanuel? Esse livro nos traz informações a respeito de questões objetivas, práticas da nossa vida. Faça a sua leitura e tenha realmente segurança na sua condução pessoal. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que completa 150 anos de publicação em 2014. Conversando conosco, Calcídio Sarroriz. Calci, 2014, 150 anos de publicação de O Evangelho. Muitas comemorações previstas, não é, para 2014. Começando aqui por Goiás, com o nosso Congresso Espírita Estadual. Fala um pouquinho para nós, o que esse evento vai trazer para os nossos companheiros que acompanham? Bom, em primeiro lugar, é o 30º Congresso Espírita. Eu não conheço em nenhuma atividade do movimento espírita, não vou ser modesto, não, no planeta, que complete 30 anos com um evento deste tamanho. Então, o movimento espírita de Goiás está de parabéns, porque é um trabalho feito, e daí a razão do sucesso, pelo movimento espírita do Estado de Goiás. A federação à frente, coordenando, tal, os seus trabalhadores, mas por trás toda a instituição espírita goiana, com seus trabalhadores, com as suas ideias, com a sua colaboração. Em comemoração aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Já está na hora de todos nós começarmos a ler o Evangelho, os ensinos de Jesus, com mais clareza, com mais detalhe, a fim de que a gente possa aplicar na nossa vida. Eu me recordo aqui de uma orientação que está lá no livro Renúncia, né? É preciso ler para poder ter material para meditar, para poder ter o que pensar, para poder vivenciar. Então, a gente só pode vivenciar aquilo que a gente conhece. Então, é preciso que a gente comece a conhecer, para lá adiante a gente começar a aplicar isso na nossa vida. O Congresso Espírita do Estado de Goiás, com
comemoração ao Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente esse momento. Dizer, é hora de nós, no início do terceiro milênio, começarmos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo dentro das verdades claras, cristalinas, que Jesus trouxe para todos nós. O Congresso é uma oportunidade extraordinária, mas não é só o movimento espírita goiano, né, que está fazendo. O movimento espírita brasileiro realizará 4 grandes eventos, né, por esse nosso país, né, em que se comemorará também os 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. No caso do Congresso Espírita de Goiás, que acontece já tradicionalmente no período do Carnaval, no Centro de Convenções de Goiânia. Nós sabemos que vários palestrantes participarão, já estão confirmados. Quem é que estará conosco nesse próximo ano? Sempre os companheiros que são muito solicitados pelos participantes, pelos frequentadores do Congresso. A gente recebe e-mail, sugestão, telefone, pessoalmente. Chama o fulano, chama esse, chama aquele. Não, traz o fulano de novo. Então, nós temos o Alberto Almeida, o Otacílio Rangel, Rossando Klinger, Sérgio Lopes, Haroldo Dutra, Simão Pedro e, evidentemente, Divaldo Pereira Franco, que, mais uma vez, retorna aqui a Goiás para encerrar com aquele seminário extraordinário que ele sempre faz, o nosso congresso. Então, são nomes consagrados no planeta. São companheiros que têm uma agenda fechada assim, até 2018, 2019, mas que fazem questão de virem estar aqui com os goianos, para conversar, para deixar a sua orientação. A gente se sente muito feliz com a presença desses companheiros e sempre que a gente renova o convite a eles, com a comissão central do Congresso, decidindo quem virá e tal, de acordo com o tema, né, a gente observa do outro lado do telefone a satisfação deles em estarem aqui conosco. Então, são esses irmãos que participarão e será um congresso, mais um congresso extraordinário. Lembrando, né, Calci, que em 2014 nós temos 2 novidades. O Adeilson Salles, que estará conosco pela primeira vez. Perfeito, na abertura do congresso. Na abertura do congresso, fazendo um trabalho com a juventude, com o grupo de pais. E a dupla Tim e Vanessa. Também. Eu imaginei que a gente iria fazer surpresa para o povo na última hora. Depois de vários convites, né, a eles se propuseram, estão muito felizes, estarão aqui trazendo as músicas deles, que são extraordinárias, cantando para a gente, abrilhantando aí na abertura do nosso congresso, que já vai começar, portanto, lá no tom, lá em cima. Ou seja, fica aí o convite, né, de 1º a 4 de março de 2014, Centro de Convenções de Goiânia. Não percam o 30º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Calci, muito obrigada. Eu que agradeço. É uma alegria estar sempre com você. Nós vamos ficando por aqui. Você ainda acompanha o Momento Cultural e nós nos reencontramos na semana que vem. Fiquem com Deus e até lá. Em Goiás, nós espíritas participamos do Carnaval de um evento diferente. Trata-se do Congresso Espírita Estadual, onde aproveitamos esse período carnavalesco para encontrar amigos, estudar, confraternizar, tudo com o apoio de excelentes estudiosos da doutrina espírita de nosso país. Trata-se de um evento para toda a família, crianças, jovens, adultos, em locais adequados, com a temática adequada para cada faixa etária.